Então, pessoal, aqui nós vamos então dar início ao estudo das vias respiratórias. Aqui nós temos um corte sagital de uma M-cabeça, onde nós vamos conseguir ver as estruturas aí superiores respiratórias. Vamos estar falando também de alguns seios ósseos em estudo. Então, essa aula prática é para a gente conhecer então essas estruturas dentro da cavidade nasal, né, os limites da cavidade nasal, os seios, também ósseos, e também vindo para a região inferior. Como nós estamos percebendo aqui, nós temos então a calota craniana, onde nós vemos espaços, né, entre esses ossos, que são chamados de seios. Estes seios, por também estar em contato com a cavidade nasal ou com funções respiratórias, eles são chamados de seios paranasais. Então aqui, geralmente, esses seios paranasais, eles estão ligados aos ossos em que eles estão inseridos. Então aqui eu tenho um seio frontal e aqui eu tenho um seio esfenoidal. Geralmente você consegue ver outros seios menores, aqui eles estão todos juntos, né? Mas pode acontecer de vocês encontrarem em outros atlas seios menores. Aqui então nós estamos vendo a cavidade nasal. Nós estamos vendo aqui, externamente, né, o nariz, onde eu tenho a abertura nasal, né, conhecida como narina, e esta é a entrada da cavidade nasal. Então, as narinas são as entradas da cavidade nasal. Quando a gente olha essa região interna, nós vemos aqui o que alguns livros chamam de átrio. O átrio nada mais é do que um espaço, uma cavidade. E aí dentro dessa cavidade, que é toda revestida por uma mucosa, né, bastante vascularizada, porque nós vamos ver aí que esta cavidade nasal, ela tem a função de purificação, de umidificar e de aquecer o ar, né, preparando esse ar para as vias aéreas inferiores. Aí nós percebemos então estruturas chamadas de conchas nasais. Então nós temos três estruturas que podem ser observadas: uma estrutura superior, uma estrutura média e uma estrutura inferior, chamados de conchas nasais. Estas conchas nasais são formadas por ossos, né? Um osso chamado de concha nasal superior, um osso chamado na região média de concha nasal média e um osso chamado na região inferior de concha nasal inferior. Onde estes ossos, né, nós estamos vendo aqui claramente, onde eu tenho a superior menor, a média um pouquinho maior que a superior e a maior delas a concha nasal inferior, revestidas então por esse epitélio, né, por essa mucosa, onde nós temos a ricamente vascularizada. Em outros animais, elas servem também para a troca de calor, né, então elas são mais complexas, mas aqui no humano elas são mais simples. Entre essas conchas nasais, nós vemos essas cavidades, que são chamadas de meatos. Então, se nós temos três conchas, nós temos também três meatos. Então, eu tenho o meato superior, o meato médio e o meato inferior, que é onde esse ar, ao entrar nas narinas, pelo nariz, entrando na cavidade nasal, ele vai se turbilhonar, passar por essas estruturas, né, por essas superfícies, onde ele vai aquecer, onde ele vai purificar o ar através de umidade, e vai fazer o que também? Preparar esse ar para outras vias aéreas mais baixas, as vias aéreas inferiores. O que a gente percebe aqui então, que nós temos as conchas e os meatos entre essas conchas. Essas conchas, elas estão vindo para a região posterior, tá? Para uma região que nós chamamos de faringe. Os livros trazem que o encontro dessas conchas superior, média e inferior, aqui nesta região é chamada do quê? De nasofaringe, que é esta região posterior. Nós estamos vendo então aqui a nasofaringe, que é o finalzinho de todas as conchas nasais, e vindo para onde? Em direção também à região bucal. Quem delimita esta estrutura, que é esta cavidade? Então nós temos aqui inferiormente um osso, ok? Que é o pálato. Então eu tenho o pálato duro e aqui o pálato mole.
Superiormente são os ossos frontais, esfenoidal e etimoidal, ok? Que delimitam esta cavidade. E aí nós estamos vendo então que nós chegamos aqui na região mais interna posterior. Aqui nós estamos vendo que nós estamos vendo aqui, ó, que dentro dessas cavidades, estão vendo? Nós temos uma região que é uma região de transição. Essa região de transição é a região da cavidade nasal com a faringe, chamada, que nós já citamos, então, de cavidade chamada de que é a nasofaringe, porque a orofaringe vai estar aqui na região posterior, vindo da cavidade bucal, ok? Se nós continuarmos aqui descendo, então nós vemos a cavidade bucal. Aqui nós estamos vendo claramente a língua, né, o ápice da língua, o corpo da língua e a base, onde nós estamos vendo também que a cavidade bucal ela serve a dois sistemas, ao sistema digestório e também ao sistema respiratório, tratado aqui agora. Então nós vamos perceber que a região mais posterior lá também é conhecida como a parte oral da faringe, chamada de orofaringe. Então eu tenho nasofaringe e eu tenho orofaringe, uma região. E aí quando eu chego aqui próximo à epiglote, eu estou vendo que é uma região de transição, onde nós saímos a epiglote, que é esta cartilagem aqui em forma de lingueta, ela nos auxilia também a entender quem faz parte da região superior das vias aéreas, conhecidas como vias aéreas superiores, e também a região inferior das vias aéreas. Então aqui através da epiglote, eu sei que eu tenho uma área de transição chamada de laringofaringe, ok? Porque aí eu já vou vir aqui para a região da laringe, nas vias aéreas inferiores. Só relembrando então as estruturas que nós estamos tratando. Então nós temos as narinas, que é essa parte externa não revestida de mucosa e sim de pele. A partir do momento que nós adentramos as narinas, nós vemos já a formação da mucosa, revestindo as conchas nasais superior, média e inferior, os meatos superior, médio e inferior, aqui a região da nasofaringe, aqui nós temos os seios frontal, o esfenoidal, aqui nós temos uma abertura, se vocês observarem bem aqui na ponta da pinça, nós temos uma abertura que está logo posterior a concha nasal inferior. Essa abertura é conhecida como ósteo, tá bom? Este ósteo aqui é um ósteo que vai vir lá do ouvido interno, ok? Ele vai estar bem nesta regiãozinha aqui, que vem lá do ouvido interno, da região média, da tuba auditiva. Então esse aqui é o ósteo faríngeo da tuba auditiva, ok? Esta região aqui, este ósteozinho. Aqui nós estamos vendo as tonsilas faríngeas. E aí então nós estamos descendo, vendo participando também da formação da faringe, nós temos a nasofaringe, a bucofaringe e a laringofaringe, aqui terminando na epiglote. Aqui nós já conseguimos ver parte das vias aéreas inferiores, que já vamos tratar.